Pronto, está começando. Transcrição também está começando. Deixa ela começar. Começou também. Vou apresentar, André. Se quiser projetar. Ok. Pronto. Bom dia a todos. É muito bom recebê-las todas aqui novamente hoje para esse curso de formação de professores no FACEP Compete Superior, esse projeto que a gente tem com suporte da FACEP e da Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco. Hoje quem vai ministrar para vocês é André Ferrão. Ele é formado em medicina pela UFPE em 2009, fez residência em pediatria pelo Hospital das Clínicas da UFPE em 2012 e trabalha desde então na pediatria, então tem aí 13 anos, né, de experiência em pediatria, e vai falar com vocês sobre neurodesenvolvimento infantil. Mais ou menos ali aquelas 3 horas que a gente tinha combinado, com eventualmente um intervalinho para a gente beber uma água rapidamente, tá bom? André, essas professoras são professoras da Escola Valfredo Siqueira, como você já sabe. Essa é a escola que eu estudei até o 3º ano. Mudou bastante, estou vendo aí pelas fotos. E agora, fica à vontade. Muito obrigado por aceitar participar aqui. Ok, eu que agradeço, professor. Bom dia a todos. E eu estou aqui justamente para, como o professor Anivaldo falou, falar sobre justamente um pouco do neurodesenvolvimento infantil. Eu aproveitei para também fazer uma correlação com a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Alguém... André, eu não sei se você está ciente, mas tua câmera está desligada. Não sei se você é intencional. Tá desligada. Ok. Ok. Só voltando, eu falar sobre o desenho infantil e eu optei por falar fazer uma abordagem baseada na BNCC, ou seja, fazer uma analogia com a BNCC, que as senhoras conhecem bem melhor, inclusive bem melhor do que eu, sobre essa BNCC, justamente porque eu percebi que eles também têm uma correlação com o neurodesenvolvimento infantil. Ela foi criada baseada, acredito que no neurodesenvolvimento infantil e nas competências da criança. Eu achei bem interessante fazer essa correlação. Então, me baseei nesses 4 documentos, né? A Base Nacional, BNCC, claro, o Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, só para dar uma introdução, e o livro de neuropediatria, neuropediatria clínica internacional. Uhum. Ok, só para começar, eu vim falar, começando com a LDB, falando do artigo 29, que falando um pouco da educação infantil, só para lembrar que ela é dividida naquelas 3 partes, né, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, na educação infantil, baseado no artigo 9 da LDB, ela é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos e seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Eu estou focando nisso porque também tem a ver com o nosso desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, ela é oferecida em primeira parte em creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. E, segundo o artigo 4 deste mesmo documento, é dever de pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças de educação básica a partir dos 4 anos de idade. Só para lembrar que a educação só é obrigatória, não é? A partir dos 4 anos de idade. Aí, por que eu estou falando isso? Porque lembrando que, segundo a BNCC, ela divide as faixas etárias, né? A pediatria tem uma divisão que eu vou mostrar e a BNCC tem outra divisão. Elas se intercorrelacionam, mas eu vou tentar organizar de uma maneira que elas conversem entre si. Então, o BNCC divide em bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. A partir daí, saímos da educação infantil, vamos para o ensino fundamental, que é dividido justamente daqueles 2 partes, né, anos iniciais do 1º ao 5º ano, que vai de 6 aos 10 anos, anos finais, 6º ou 9º ano, geralmente dos 11 aos 14 anos. A partir daí, entramos no ensino médio.
Eu vou falar até mais ou menos do ensino fundamental, porque ele está batendo justamente com o nosso, onde a pediatria ela foca mais no desenvolvimento neuropsicomotor, mas especificamente nos anos iniciais, mais ou menos até os 10 anos. E aqui é a divisão da pediatria, ela é baseada em cinco divisões, que é o recém-nascido de 0 a 28 dias, lactentes de 28 dias a 2 anos, pré-escolares, que vão de 2 a 6 anos, escolares de 7 a 10 anos e adolescentes de 10 a 19 anos. Só uma observação, os nossos pré-escolares da pediatria são um pouco diferentes da área da educação, enquanto os senhores se baseiam de 4 a 5 anos, nós começamos já nos 2 anos, 2 a 6 anos. Isso tem a ver com desenvolvimento. E os nossos escolares são muito parecidos com os dos senhores, de 7 a 10 anos, os senhores vão de 6 a 10 anos, que seria o equivalente aos anos iniciais do ensino fundamental. E uma outra observação que eu botei, que eu acho estranho, os adolescentes, a gente começa de 10 a 19 anos. Isso aqui é a faixa etária do adolescente da pediatria, seria como ser biológico. Não é o legal, né? Do ponto de vista legal, é de 12 a 18 anos, segundo a lei, mas na pediatria nós nos estendemos até 19, até o início dos 20 anos. Então, começando a desenvolver o neuropsicomotor. Então, o que seria esse desenvolvimento psicomotor? Só para lembrar que o desenvolvimento da criança, ela não é só de um domínio, ela não é só mental, socioafetivo, motor. Ela se chama neuropsicomotor porque todas as partes elas são interligadas entre si. Então, ele é um conjunto de mudanças físicas, cognitivas e psicossociais que levam à aquisição de habilidades e atitudes cada vez mais complexas, aquisição de competências e refinamento de habilidades que terão, entre outros efeitos, a autonomia do indivíduo ao longo da vida. Esse ganho de habilidades, ele é bem estruturado, ele segue uma linha, certo? Você vê que cada parte motora, socioafetiva, o ganho de cada parte, de cada domínio, eles são interconectados com o ganho de outros. Então, se você tem um ganho motor, ele ajuda no ganho, em um determinado ganho socioafetivo, que ajuda no ganho cognitivo, em um ganho emocional. Então, eles são interligados. E, como eu falei, ele é baseado em basicamente 4 domínios. Nós estudamos 4 domínios: o desenvolvimento motor, o desenvolvimento de linguagem e comunicação, o desenvolvimento socioemocional e o desenvolvimento cognitivo. Eu vou falar, à medida que eu vou falando, eu vou mostrando os marcos de desenvolvimento, vai ficar mais fácil ver nos marcos de desenvolvimento. Eu vou começar falando dos marcos e depois vou fazer uma correlação com a BNCC. Eu acho que ficou bem interessante, falando com o pessoal da área da educação, fazer essa interlocução. Então, como é que é esse desenvolvimento psicomotor adequado? Ele, apesar dele ter uma pequena variabilidade entre as crianças, ele segue um processo bem estruturado. Ele é dinâmico, ele segue uma sequência fixa. Esse termo aqui, céfalo-caudal e próximo distal, como assim? A criança começa a desenvolver de cima para baixo, ou seja, céfalo-caudal, cabeça, pescoço, tronco e membros. Próximo distal é o quê? Mais próximo do centro até as extremidades, ou seja, do ombro para a mão, da coxa para o pé. E por que isso? Isso aqui isso tem a ver com um pouco do sistema nervoso, a partir de uma estrutura, tem várias estruturas, mas eu gosto de destacar isso aqui, que é um conjunto de estruturas nervosas chamado trato córtico-espinhal. É ele que faz o nosso controle motor bem fino. Você percebe que a criança ela é meio descoordenada quando ela é pequena, mas ela vai começando a ganhar mais coordenação, consegue pegar as coisas com mais leveza e mais objetividade, justamente por causa desse trato. E, como eu falei, ele vai de cima para baixo, ou seja, ele começa a se desenvolver da parte superior, cabeça, pescoço, só depois é que ele chega nos membros. Pode perceber que a mão e os pés são as últimas partes a se desenvolverem completamente. A outro ponto é que, apesar de ter esse desenvolvimento, ele ser bem sequenciado, a criança tem uma variabilidade individual. É claro que tem os limites. Isso aqui é uma característica que usamos na pediatria para avaliar esse desenvolvimento. Aqui é só da parte inicial. Só para você ter uma ideia, vou fazer esse exemplo aqui. Exemplo 1 que eu vou mostrar esse marco, que é olhar para a pessoa que o observa. Você olha para a criança e ela olha de volta. Ela pode ganhar essa habilidade no primeiro, no segundo ou no terceiro mês. Não necessariamente ela está doente. Quando ela chega no 4º mês e não faz isso, é que a gente começa a ligar o alerta, observar com mais calma, se ela não tem nenhum outro atraso de desenvolvimento. Não fazendo essa avaliação, essa tabela aqui.
Então, começando, como eu falei, eu vou falar dos marcos, eu vou me basear justamente na BNCC, eu vou inicialmente falar da parte pediátrica, a parte médica, e depois eu vou fazer uma correlação com a BNCC, mostrando justamente aqueles ganhos que os senhores esperam de um aluno, né? Eu tenho até aqui a BNCC, depois eu vou mostrar a parte que eu peguei, para a gente poder fazer essa correlação. Então, começando com os bebês, que os senhores chamam de 0 a 1 ano e meio, perdão, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu dividi, como é de 0 a 1 ano e 6 meses, são basicamente 6 trimestres. Na pediatria, nós dividimos em trimestres para facilitar o entendimento. Então, eu peguei uns marcos, eu não peguei todos, porque são muitos, são gigantes, inclusive até neuropediatras têm até dificuldade, precisam fazer uma consulta para poder ver todos. Eu peguei os mais característicos para podermos discutir e fazer uma correlação com a BNCC. Então, primeiro, é o primeiro trimestre, é o recém-nascido, como eu falei, ele é muito pequeno, praticamente não tem a parte mais socioemocional, cognitiva. Outra coisa também que eu não tinha falado antes é que vocês vão perceber que, na parte, quanto menor a criança, nós vamos focar mais na parte motora. Quanto maior a criança, aí vamos começar a usar menos a motora, vamos focar mais na parte mais cognitiva, socioemocional e afetiva. Então, esse primeiro trimestre, ele é caracterizado por reflexos primitivos e início da exploração sensorial e motora rudimentares. Então, o ganho neuropsicomotor, como eu falei, é mais focado na parte motora. A questão de reflexos, o bebê, ele tem muitos reflexos. Como ele não tem controle nenhum sobre o corpo dele, ele tem vários reflexos, são reflexos de proteção. Então, apesar de ele ter esses reflexos no início, ele tem que perder esses reflexos. Quando ele não perde os reflexos, isso é um indício de alguma alteração motora. Inclusive, se alguns adultos tiverem os reflexos da criança, que o adulto não pode ter, nós não temos esses reflexos, isso é indício de lesão do sistema nervoso. Então, começando com isso aqui, que o reflexo de motor é bem característico da criança, ele tem que desaparecer até 6 meses, eu tenho até uma foto aqui. É melhor se ver ele no vídeo, recomendo que depois daqui vocês olhem no vídeo, as senhoras olhem no vídeo do YouTube, ajuda bastante. Porque quando você toca no bebê, parece que ele leva um susto, ele abre as pernas, ele abre os braços, ele faz um movimento de abraçar e começa a chorar. Esse é o reflexo de Moro. O segundo marco que eu gosto de mostrar é sustentar a cabeça brevemente. Ele pode adquirir no primeiro, no segundo ou no terceiro mês de vida. Gosto de mostrar aqui, que ele começa a levantar a cabeça. Lembra que eu falei, céfalo-caudal, ou seja, de cima para baixo. Ele está começando a fortificar o pescoço. Terceiro ponto, ele fixa e segue objetos com os olhos, basicamente com um mês ele ganha isso. É aquele olhar que eu chamo de olhar curioso, é o olhar que eu adoro quando eu vejo um bebê no meu consultório. Ele mostra que ele está saudável e ele está bem ativo. São os primeiros marcos do desenvolvimento social da criança. Você olha para ele, ele olha de volta. Aqui é postura e sem flexão. Flexão é mais comum no recém-nascido. Ele observa que ele é tudo dobradinho. Nós, adultos, crianças maiores, eles são mais esticados, ou seja, nós temos os nossos músculos, eles são um pouco mais relaxados. No recém-nascido, ele se contorce mais. Observa que até as pernas é mais fácil de ver nas pernas. Se você jogar o recém-nascido, colocar ele no leito, observa que ele dobra os membros e os cotovelos. No segundo trimestre, ele observa o desaparecimento desses reflexos primitivos e o desenvolvimento do controle cervical e tronco. Nós temos o chamado reflexo tono cervical assimétrico, que desaparece até mais ou menos uns 6 meses. Que reflexo é esse? É basicamente isso aqui. Nós chamamos ele de reflexo dos grimiches. Se você pegar o bebê e botar a cabeça de lado, o lado que ele olhar, a mão vai para estica e o outro lado ela contrai. Isso é um reflexo que ele tem que perder até os 6 meses. Se ele não perder, como eu falei, é um indício de dano ao sistema nervoso. Inclusive, alguns adultos, quando tem lesão, voltam a ter esse reflexo. Então, aí tem que desaparecer até os 6 meses. Ele fica com as mãos abertas na maioria do tempo. Como assim? Lembra que eu mostrei que o bebê ele fica com a mão fechada. Por que isso acontece? Porque os músculos que contraem, os de contração das mãos, eles são mais fortes que os do relaxamento, os músculos que fecham os dedos, eles são mais fortes que os que abrem. Então, ele leva esse tempo, porque lembra que eu falei, o trato corticoespinhal está se desenvolvendo. Então, à medida que ele vai descendo, como eu falei, ele vai relaxando esses músculos da contração e fortificando os da abertura. Aqui, outro exemplo de desenvolvimento mais afetivo e social, balbucio com sons vogais consonantais.
é aquele, tá, ele começa a falar, quando você fala com ele, aí tem que adquirir isso até mais ou menos 6 meses, e ele senta com apoio mais ou menos 5, 6 meses. Esse marca aqui é também importantíssimo, inclusive todo concurso público, qualquer prova que o pediatra faz, esse marca aqui ele cai, sempre. Então, você bota o bebê entre 5 e 6 meses, ele fica sentado por um tempinho, mas depois ele cai, ele ainda não tem muita força. E lembrando que eu falei, começa levantando a cabeça, já está começando a fortificar os músculos do tronco para poder sentar. E já inicia a parte proximal dos membros, né? Terceiro trimestre é um período essencial para a mobilidade e o desenvolvimento da interação com o ambiente, ou seja, um tronco. Então, ele senta sozinho, ou seja, se no segundo ele sentava com apoio, no terceiro ele já senta sozinho, ele consegue sentar, já tem força para isso. Ele rola de costas para bruços, ou seja, aos 7 meses, aí esse movimento aqui, se você botar ele de barriga para cima, ele consegue girar. Então, você fala para os pais, cuidado, não deixa a criança na cama sozinha, porque ela rola, gira e pode cair. E ele consegue, a partir dos 6 meses, ele faz o que nós chamamos de desenvolver a preferência manual, ou seja, ele prefere escolher ele mexer com as coisas com uma mão, destro ou canhoto, ele começa a ter essa preferência. E dá para ver uma criança escolhendo justamente a mão direita, que é a mais comum. E, a partir de 8, 9 meses, ele começa o famoso engatinhamento, certo? Ele começa a andar. Tem crianças que não engatinham, não precisa ficar desesperado, meu filho não engatinhou, tem crianças que ele sai do deitado para o em pé direto. Isso pode acontecer, não tem nenhum. Tem criança que a gente chama de reptilação. O que é reptilar? Ela não engatinha, ela fica com a barriga no chão e se movimenta como se fosse um réptil, arrastando a barriga. Também não é nada de gravidade. Isso pode acontecer. É uma variação da normalidade. Próximo passo é o quarto trimestre. Ele marca o início da autonomia na locomoção e aprimoramento da comunicação verbal. Lembra que eu estou falando, ele está saindo um pouco da locomoção, da parte motora, e indo para a parte mais afetiva, emocional e social. Então, ele começa a levantar e ficar de pé com apoio aos 10 meses. Aqui, ele precisa de um apoiozinho, precisa de um apoiozinho. Ele já diz mamãe ou papai, claro que ele não fala mamãe e papai, ele fala papá, mamá, dadá, mas com especificidade, ele já aponta, ele não só imita, ele aponta, ele sabe mais ou menos quem é o papai e quem é a mamãe. Ele aponta o que quer, eu quero, dá, eu quero aquilo, como se ele quisesse pedir, falando eu quero aquilo, e ele perde o chamado reflexo de Landau de 9 meses. O que é esse reflexo de Landau? Também conhecido como reflexo do paraquedas ou do Superman. Parece que a criança está voando, você bota ela no chão, na cama, ela levanta os braços, a perna e a cabeça. Está relacionado mais com a cabeça, quando tem a ver com, é um tipo um reflexo. Você levanta a cabeça da criança, ela levanta os braços e as pernas. Ela tem que perder mais ou menos esse reflexo com mais ou menos 9 meses de vida. E quinto trimestre, ela continua a desenvolver a marcha e a expandir o seu vocabulário de compreensão. Perdoe-me. Perdoe-me. Ela continua a desenvolver a marcha, expandir o vocabulário de compreensão. Ela já consegue andar com assistência. Então, ela já levantava antes, agora ela consegue andar com assistência. Sozinha ela não consegue ainda, porque ela não tem a coordenação necessária. E tem que lembrar que, além da força, precisamos do equilíbrio. O equilíbrio também é uma fase de desenvolvimento motor. Ela consegue falar 2 ou 4 palavras isoladas, não necessariamente correlacionadas entre si, ela não forma uma frase ainda bem desenvolvida, vai formar depois. Ela aponta uma parte do corpo, ou seja, ela está começando a perceber quem é ela, as partes do corpo dela, e ela faz a chamada alimentação com as mãos, ou seja, aquela sujeira que todo mundo conhece. Ela pega os alimentos com a mão, bota na boca, e isso é natural, não precisa ficar preocupada, ela suja mesmo. Ela está aprendendo, vendo a consistência e os sabores dos alimentos. E, por último, o sexto trimestre, ela é a marcha independente, se consolida e a comunicação verbal se torna mais elaborada, ou seja, a criança começa a andar sozinha, ou seja, o ápice do desenvolvimento neuropsicomotor é quando ela começa a andar sozinha, não precisa mais de ninguém para andar. É claro que ele não tão perfeitamente como um adulto, mas ela já consegue andar sozinha. Usa 2 frases, 18 meses, já com uma relação entre si, quero água, quero aquilo.
Ela já começa a fazer um outro marco, que é o subir escada com apoio. Claro que ela não vai subir sozinha, mas tem que subir com um apoio. Mas já é um marco, já sair daqui para isso já é um bom marco de desenvolvimento. E ela consegue fazer, brincar de faz de conta simples, né? Alimentar uma boneca, pegar um foguetinho, viajar, fazer a famosa criatividade infantil, entrar no mundinho dela, né? Que a gente chama para desenvolver essas habilidades. E antes de ir para o próximo, só para lembrar, como eu falei, o crescimento ele é cefalocaudal. Então, lembrar, desenvolveu, levantou a cabeça, desenvolvimento cervical, começou a sentar, ou seja, já desceu para o tronco, ela senta com firmeza, consegue rolar, consegue engatinhar, ou seja, céfalo caudal, ou seja, fortificação da cabeça, pescoço, tronco. Conseguimos fortificar a parte próxima, ou seja, ombro, e fortificar a parte distal, que são as mãos e os pés. A partir daí, eu já consigo fortificar mais ainda, ganhar mais destreza com os pés, até como eu falei, chegamos ao ápice do desenvolvimento neuropsicomotor, que seria motor, o andar. É claro que agora é mais um refinamento. E eu aproveitei para fazer o comparativo entre os marcos de desenvolvimento da pediatria com o da esperados, com o da BNCC. Eu gosto de mostrar justamente só a BNCC, eu vou abrir aqui a BNCC, só para lembrar, elas têm aquela divisão, justamente como eu falei, bebês de 1 a 0 anos, de 0 a 1 ano e 6 meses, eles têm justamente essa divisão que os senhores chamam de campo de experiências, o que os senhores esperam do crescimento da criança. Então, justamente, eu vou fazer uma correlação entre a parte pediátrica e justamente esse campo de experiências que os senhores esperam da criança. Então, começando com explorando a mobilidade, né, a parte motora. Então, como eu falei, a criança ela tem nessa fase, né, do bebê, ela rola com 7 meses, senta com 6 meses, engatinha com 8 anos, anda com 15 meses. Ela está bem conectada com o objetivo. Cada objetivo tem um código. Então, o fácil seria experimentar as possibilidades de deslocamento do próprio corpo no espaço, ou seja, engatear, rolar, andar, etc., justamente como bateu com a BNCC. Os outros têm a ver com o desenvolvimento da comunicação. Então, ela faz o balbucio até 6 meses de vida, palavras isoladas de 10 a 12 meses e frases de mais ou menos 2 palavras com 18 meses. Então, você bate justamente com um objetivo, que é imitar gestos e sons de seu convívio, ou seja, ela está começando a criar uma interconexão com as pessoas ao seu redor. O outro marco seria apontar o que quer, com 9 a 12 meses, e reconhecer o próprio nome, que bate com o objetivo, com este que é reconhecer seu nome e de pessoas de seu convívio. Próximo ponto seria autonomia e descoberta, onde ela começa a alimentar-se com as mãos, como eu falei, ela suja tudo, pega, bom que ela está descobrindo justamente as formas, sabores, o fato dela botar comida na boca, isso ajuda muito no desenvolvimento da sensibilidade oral. Então, bate justamente com o objetivo da BNCC de perceber as possibilidades e os limites do corpo nas brincadeiras e interações. Então, o que eu não falei aqui, o fato de ela comer, ela vê aquilo também como uma brincadeira, né? Por isso que ela faz toda aquela sujeira, ela se diverte comendo, a criança se diverte comendo. Os marcos psicomotores de exploração de objetos, resposta a estímulos visuais e auditivos, bate com explorar um ambiente pela observação e manipulação de objetos e elementos diversos. Ok, saímos da primeira fase e vamos para a segunda fase, que é criança de mais ou menos 1 ano e 6 meses até aproximadamente 4 anos de vida. Então, voltando pela Sociedade Brasileira de Pediatria, inicialmente eu vou falar dos 19 aos 24 meses, ou seja, entre 18 meses, entre 1 ano e 6 meses e 2 anos, ele consolida a marcha independente, ou seja, já começa a andar independentemente de uma maneira bem mais firme, de uma maneira bem mais coordenada, já começa a perceber que ela fica meio desequilibrada, e o início da comunicação bem mais complexa. Então, ela anda sem assistência, como eu falei, que começa com 18, mas ela aprimora a partir dos 19. Usa a frase com 2 palavras, já começa a fazer intercorrelação entre as frases, quer água, quer aquilo. Ela sobe escadas com apoio, mas não necessariamente necessitando de um adulto. Às vezes ela pode usar até com um corrimão, mas, claro, com assistência, não pode deixar a criança subir numa escadaria, mesmo ela podendo tocar o corrimão, mas sempre com a ajuda de um adulto. E ela faz, chamada uma copia, uma linha vertical, né, com pessoas mais com os senhores da educação. Justamente se você pedir para ela copiar, ela consegue copiar uma linha na
vertical, ou seja, mostra que ela está ganhando bem mais habilidade motora. 2 a 3 anos, ela aprimora as habilidades motoras, linguísticas de autoidentificação, ou seja, autoidentificação. Ela usa o eu como próprio nome, Dedé, Mamá, ela fala o nome dela. A gente pede que não fale muitos apelidinhos na criança, para ela justamente falar o nome dela. Uma coisa que eu sempre recomendo para os pais, se você for começar a ensinar seu filho a falar, chame ele pelo nome, que aí ele se acostuma a falar com o nome dele. Eu peço que evite apelidinhos na criança, para justamente saber que ele é o nome dele. Ele consegue pedalar um triciclo, com 2 anos de vida, ele já consegue pedalar, isso mostra que ele já está criando o equilíbrio, já está desenvolvendo equilíbrio, que está relacionado com o nosso amigo cerebelo. Conhece 6 partes do corpo, sabe que ele só conhecia uma, ele já conhece 6 partes com 2 anos, e ele consegue copiar um círculo, não é um círculo perfeito, mas já mostra uma certa habilidade na parte de desenho, né? E aí já é mais com as senhoras, já sabe bem melhor do que eu, vocês percebem bem melhor do que essa parte, essa fase da criança, que é na escola que ela faz isso. Próximo ponto, final da segunda fase, que é 3 anos, 3 a 4 anos, né? Ela desenvolve uma maior autonomia, coordenação e expressividade verbal, ou seja, ela consegue falar frases complexas, eu não quero isso, eu quero isso, com maior significado. Ela consegue se equilibrar em um pé, mais ou menos por 1 segundo, ela não consegue ficar muito tempo, mas ela já consegue, aqui uma criança mais ou menos de 30 meses. Ela reconhece as famosas cores básicas, né? Vermelho, azul, amarelo. Você pede para botar ela na lousa, ela vai fazendo aquelas cores. E ela consegue dar um boneco do tipo cabeça-tronco. Isso é mais numa literatura mais internacional, perceber que é mais no internacional. A gente vê com aquele boneco palito, mas na literatura internacional, Estados Unidos mais ou menos, seria essa figurinha aqui. Você bota uma cabeça, sai os braços e pernas do boneco. Só para comparar, isso aqui foi um adulto que fez, foi um pai e um filho que fizeram só para comparar, que é o pai, porque está bem mais perfeitinho do que o da criança. Mas a da criança é esse aqui. Fazendo um comparativo, novamente, então a autonomia e expressão corporal, ela utiliza o próprio corpo para se expressar, explorar e adquirir a autonomia do ambiente, então ela anda sem assistência, como eu falei, bem mais refinada, consegue pedalar um triciclo, ou seja, ganhou mais equilíbrio, e consegue equilibrar mais ou menos um pé, 1 segundo, também um ganho de equilíbrio e força, né, para poder ficar só com um pé no chão. E ele bate justamente com o objetivo de deslocar-se no espaço, interagindo com o meio e com outras crianças. Esse marco ele é necessário para justamente atingir o objetivo da BNCC. Então, o desenvolvimento da linguagem, neste período, a comunicação oral se torna a principal forma de interação e expressão, então ela começa a usar cada vez menos a interação, a comunicação não verbal, e começa a usar mais a verbal. A comunicação verbal ela é mais complexa, né? Então, o marco neuropsicomotor, ela usa frases de 2 palavras e conversa com frases complexas, mas com 36 meses, que ele bate com o objetivo de expressar-se em situações de intercâmbio com seus pares e adultos, utilizando a linguagem oral como forma de comunicação e interação. Conhece 6 partes do corpo e reconhece as cores básicas. Isso que essa habilidade ela é necessária justamente para nomear objetos, animais, alimentos e pessoas em situações de comunicação. Então, observe que elas estão batendo uma com a outra, então ele ganha essa habilidade e mostra essa habilidade na escola. Então, cada habilidade que ele ganha, ele vai mostrando na escola, e aí as senhoras conseguem avaliar esse aluno, né? Para avaliar se ele está tendo esses ganhos. Então, identidade e criatividade, ela começa a construir a sua própria identidade, ou seja, ela sabe quem ela é o eu, por isso que eu sempre falo, não nomeie ele pelo nome completo, não botem apelidinhos, é uma dica que eu dou. Então, ela começa a construir sua identidade e se expressar de forma criativa através de diferentes linguagens. Marcos usa o eu, o próprio nome, com 24 meses, ou seja, segundo a BNCC, as senhoras vão ver que ela vai identificar suas preferências e interesses, demonstrando autonomia nas escolhas. Ela começa a escolher por si só, não só copia. Marcos neuropsicomotores, ela consegue copiar uma linha vertical e copiar um círculo com 30 meses. Então, ela tem como objetivo demonstrar para as senhoras nomear objetos, animais, alimentos e pessoas em situações de comunicação.
ou seja, cada objeto, cada animal tem uma cor, tem um formato diferente, como ela consegue aprender a nomear as formas, fazer as formas, ela já consegue mostrar essa habilidade, esse conjunto de habilidades. E aí vamos para a terceira parte, a última parte da educação infantil, que são as crianças pequenas, de 5 a 6 anos de idade, praticamente. Na sociedade brasileira, no período, ele tem um avanço significativo das habilidades cognitivas, sociais e comunicação. Lembra que eu falei, é menos motor, agora o foco mais é habilidades mais sociais e comunicativas. São o que a gente chama na neurologia de funções superiores. As funções chamam de funções terciárias, as habilidades superiores. Então, ele identifica as cores básicas, né? Eu tinha falado que ele identificava, mas agora ele reconhece melhor, ele consegue já nomear. Então, reconhece e nomeia as cores como vermelho, azul, amarelo. Entende de 3 a 4 preposições, entre 3 anos e meio e 4 anos ele consegue entender as preposições, ou seja, os conectivos. Então, primeiro ele fala aquelas palavras, água, quero água, depois ele começa, eu quero um copo de água. Ele começa a fazer uso das outras habilidades da nossa linguística, né? Ele começa com um substantivo, adjetivo, e aí já começa a usar o verbo e a preposição, que são os conectivos, que exigem um pouco mais de habilidade, ele já começa a utilizar, né? Compreende o uso de em, cima, embaixo, atrás e na frente. Partilha e espera a vez, essa habilidade é muito interessante, que demonstra cooperação e paciência em brincadeiras com outras crianças. A gente fala que a criança mais nova, a gente brinca que ela é um pouquinho mais egoísta, e à medida que ela vai crescendo, é que ela vai começando a cooperar. Pode perceber que as crianças pequenas, elas gostam de brincar sozinhas, depois é que elas vão criando em grupo. Aí depois começa a formar, a gente chama brinca de clube do bolinho, clube da Luluzinha. Meninos ficam com meninos, meninas com meninas. Mas aí é mais ou menos uma fase da vida. Copia um quadrado, ou seja, ele reproduz formas geométricas simples com maior precisão. Ele começou com um círculo e agora ele já faz um quadrado, um pouquinho mais complexo de se fazer. Também ela define palavras mais comuns, ou seja, ela consegue explicar o significado de palavras como bola, casa, mesa. Antigamente ela apontava, fazia copies, ela copiava o que os pais falavam, mas depois ela começa a entender o significado dos objetos, né? Depois disso, ela passa a fazer o que nós chamamos de nomear analogias opostas, ou seja, ela identifica pares como cima, embaixo, mãe e pai, são coisas opostas. O que está em cima e está embaixo, direita e esquerda é um pouco mais complicado, mas ela já consegue identificar coisas que são dia, noite, que são coisas que eu chamo de paradoxais. Escreve o primeiro nome, ou seja, é capaz de gravar seu primeiro nome de forma legível, sempre reforçando, sempre chamei pelo primeiro nome por causa disso. Entende o que é igual, o que é diferente, ele compreende a diferença dos conceitos de comparação, ele sabe que bola é igual a bola, água é igual a água, copo é diferente de garrafa, já começa a ver essa diferenciação. Fazendo um comparativo novamente, a expressão e elaboração. O primeiro foi definir as palavras comuns a partir de 5 anos e nomear analogias opostas. É necessário justamente para, na escola, expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita. Então, ele aprende a palavra, ele consegue nomear e já consegue se expressar melhor. Reconhece o nome em letra de forma, há mais ou menos 4, 6 anos, escreveu o primeiro nome. É necessário para levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registro de palavras e textos por meio de desenhos ou de letras. E, na questão de expressão e elaboração, identifica as cores básicas, entendendo 3 a 4 preposições, que servem para relatar experiências e fatos do cotidiano, organizando o pensamento e de forma coerente. Na interação social e autonomia, ele partilha e espera ver. Essa parte aqui como eu falei, a parte mais avançada, justamente, que inicialmente a criança ela tende a ser mais, a pessoa brinca um pouco mais egoísta, e depois ela tende a cooperar. Isso tem a ver mais com o instinto de sobrevivência, é uma coisa mais primitiva. Você foca em você, e depois é que você vai ver nos outros, vai ganhando essa habilidade de cooperação, interação, ajudar os outros. Isso vai ganhando aos poucos, que são funções mais superiores da mente humana, da formação da sociedade, claro. Então, os marcos de partilha e espera a vez, amplia as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, justamente é isso que as senhoras vão observar. Brincar de faz de conta, elaborado, certo? Antigamente ela só brincava dava uma comidinha, pegava um foguetinho, já brinca mais com outras crianças, elaborando brincadeiras mais complexas.
Ela brincando mais de esconde-esconde, pega-pega, aquelas brincadeiras que a gente conhece quando a gente era criança. E, ou seja, agir de maneira, isso é observado nas escolas, como agir de maneira independente, com autonomia, para tomar decisões, realizando atividades diárias com e sem ajuda. E, para finalizar, a interação social automotiva, o fato de copiar um quadrado e desenhar pessoas com 6 partes, ele serve para atingir o objetivo de criar com o corpo forma diversificada de expressão e interação com o mundo. Então, ele conhece a si mesmo, ele conhece o ambiente ao seu redor, e aí ele consegue interagir melhor com o mundo. Outro ponto seria nomear analogias opostas, a que eu tinha falado, ou seja, ele consegue entender os dois lados, dois lados da mesma moeda, ou coisas que são diferentes, comunicar suas ideias, que serve para justamente avaliar, comunicar as ideias e sentimentos, pessoas e grupos diversos, utilizando diferentes linguagens. E saindo da educação infantil, chegamos ao chamado ensino fundamental. Como eu falei, eu vou focar no ensino fundamental 1, a primeira fase, que é dos 6 aos 10 anos. Ela bate justamente com o nosso escolar da pediatria. E a parte neurodesenvolvimento na pediatria, a gente concentra até essa idade. Dá para se concentrar a mais? Sim, dá para nos concentrarmos a mais. Vamos focar mais até os 10 anos, porque eles são mais detalhados. Então, começando com a pediatria, isso aqui é até um pouco menor, que eles já estão bem mais definidos. Então, é o período que a criança aprimora habilidades cognitivas complexas, refina a comunicação e desenvolve a compreensão socioemocional mais profunda. Então, no domínio da linguagem e comunicação, ela compreende e utiliza a linguagem mais abstrata e complexa, né? Como sarcasmo e humor, ela consegue entender mais ou menos uma piada, ela já mexe melhor com os números, ela já consegue fazer expressões mais complexas do que uma criança menor. Socioemocional, consegue formar amizades mais duradouras, como eu falei antes, criança pequena ela brinca sozinha, criança maior ela gosta de interagir com as outras. E também forma amizades duradouras baseadas em interesses comuns, ou seja, com a brincadeira, com a preferência que ela mais gosta, ela reúne em torno daquela brincadeira, e compreende regras sociais implícitas, tipo a liderança, né? Jogar futebol, cada um tem o seu papel ali. Cognitivo, ele domina a leitura e escrita e resolve problemas matemáticos, como eu tinha falado, de múltiplos passos, né? Então, você faz os passos para a soma, tem aqueles passozinhos para chegar até o resultado, da multiplicação, subtração e divisão, ele conhece aqui todos aqueles passos. E o cognitivo perceptual realiza a localização cruzada do toque sem auxílio visual. Isso aí é uma coisa um pouquinho para explicar, é coisa mais motora, você consegue saber exatamente onde foi tocado, é uma habilidade que nós chamamos de propriocepção, você sabe cada parte do seu corpo, e aí ele consegue desenvolver isso de uma maneira melhor do que em crianças menores. É capaz de você saber onde está cada parte do seu corpo, quando alguém toca, você sabe exatamente onde foi tocado. Comparativo, para finalizarmos. Então, a criança expressa e compreende de uma maneira mais complexa, ou seja, a capacidade linguística avança para a interpretação de contextos e a produção de textos mais elaborados. Ou seja, primeiro ponto, ele compreende e utiliza a linguagem mais abstrata e complexa, como sarcasmo e humor, ou seja, ele consegue entender o que tem por trás da palavra, que bate justamente com a competência geral 4 da BNCC, ou seja, utilizar diferentes linguagens verbal, oral, motora, como libras, escritas, corporal, visual, sonoro e digital, para expressar e partilhar informações, ou seja, outros tipos de linguagem. Segundo ponto, seria dominar a leitura e escrita e resolver problemas matemáticos de múltiplos passos, que bate na BNCC na língua portuguesa, você ler e produzir textos escritos em diferentes gêneros com a progressiva autonomia. E, para finalizar, relações de pensamento crítico, onde a criança desenvolve maior empatia, capacidade de colaboração e um raciocínio investigativo sobre o mundo e suas relações. Ela forma e organiza amizades duradouras, baseadas em interesses comuns, compreende regras sociais implícitas, necessário para a competência geral, que é a competência da cooperação, né, entre as pessoas, ou seja, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito aos outros direitos humanos. Então, ela precisa ganhar essa habilidade para poder desenvolver essa habilidade na escola. E, por último, identificar e localizar estímulos sensoriais complexos no próprio corpo, mesmo sem a visão, que eu tinha falado,
que exercita a curiosidade intelectual e recorre à abordagem própria de ciências, investigando, refletindo, analisando criticamente, imaginando e criando soluções. A competência, isso bate com a competência geral 2, que tem a ver com conhecimento mais científico, curiosidade da criança. E com isso, eu finalizo essa apresentação do desenvolvedor. Teria muitos mais mapas, mas ficaria muito enfadonho e muito repetitivo, por isso que eu foquei mais nesses, e esses estão mais batendo com a BNCC. Eu agradeço. Obrigado. Olá, André. Pessoal, eu acho que agora é um momento para a gente, deu 9 horas, né, aproximadamente 9 horas, para a gente tirar algumas dúvidas. E aqui eu queria deixar vocês muito à vontade para perguntarem coisas não só relacionadas ao que foi exposto agora, mas perguntar coisas sobre a pediatria de maneira geral. A ideia de ter André aqui, André é aluno da engenharia biomédica na UFPE, na graduação e também no mestrado. Ele acabou de entrar no mestrado em engenharia biomédica também. Ele está fazendo mestrado e graduação ao mesmo tempo, depois de ter feito medicina. Então, ele tem contato com essas tecnologias novas e tal, que a gente está trabalhando em um projeto, depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse projeto, mas eu queria também aproveitar a presença dele aqui para a gente tirar dúvidas sobre o desenvolvimento infantil, pode ser na parte neurológica, mas não necessariamente, relacionadas às atividades de vocês na sala. Então, eu queria que vocês aproveitassem a presença dele para tirar essas dúvidas. E também, obviamente, sobre o material que foi apresentado aqui nessa primeira hora. Quem quer começar? Quem tem dúvidas? Eu tenho um formulário para passar logo depois aqui, que é aquele formulário que a gente conversou, que é o formulário relacionado àquela conversa que a gente teve no início, procurando entender um pouco melhor sobre cada um de vocês. Ele já está pronto, aí quando a gente terminar essa parte de perguntas, eu vou só compartilhar com vocês o link. André, eu tenho uma dúvida, vou tentar fazer a dúvida que eventualmente as professoras têm aqui. Você falou de desenvolvimento típico e atípico, alguns, né, variados desenvolvimentos típicos e atípicos, e hoje na escola você tem uma demanda, uma chegada mais frequente de alguns laudos, de alguns perfis neuroatípicos. Por exemplo, TDAH, autismo, né? E aí eu vou deixar as professoras falarem um pouco mais sobre o que é mais frequente no cotidiano delas. E aqui eu estou falando de laudo, ou seja, a criança já tem passou por um especialista, um profissional que fez a avaliação. Não é uma coisa que o professor ou o pai acha, mas existe uma avaliação profissional da criança. Aí eu pergunto aqui, aproveito que o Sibeli está aqui, o que é mais comum hoje na escola em termos de laudo, Sibeli? De desenvolvimento atípico e aí, se for possível, neuroatípico, TDAH, É o autismo. autismo e o TDAH. Pronto. E o que Autismo e TDAH. que tipo de conduta, André, é recomendado no acompanhamento das crianças na escola? Conduta docente, né, no caso, conduta do professor. O que é que se recomenda? Imagino que a Sociedade de Pediatria está muito ciente dessa situação, dessa condição, porque não é pública, né? Existe algum tipo de recomendação, de discussão, de diálogo entre a Sociedade de Pediatria e a escola? Como é que está isso aí? Não, tem. Nós temos uma.
Como o senhor falou, realmente teve um crescimento muito grande com a doutora Cibele, né? A professora Cibele falou, realmente o TDAH e o autismo. Na literatura mundial, está tendo um crescimento maior de autismo. Temos uma quantidade muito grande de autistas. Tivemos um crescimento. Para você ter uma ideia, quando eu me formei, há mais ou menos, como se for 10, 15 anos atrás, eu raramente vi um autista ou um paciente com TDAH. Era um a cada 6 meses, um a cada um ano que eu atendia. Agora eu atendo 2, 3 por dia de trabalho. Ou seja, tivemos um aumento absurdo de pacientes com as neurodivergências. E aí existem algumas orientações em relação a isso. No TDAH está bem mais definido. No TDAH, as recomendações é como ele, como diz, ele perde a atenção com muita facilidade. Uma dica que a gente sempre dá, começando nas escolas, se possível, claro, retirar aquela. Muitas escolas têm muita. Na sala de aula tem muitos. Se a escola com muitos quadros, muitos mapas, muitas informações. Então, quanto menos informação tiver para a criança, é melhor, com TDAH. Outra coisa importante é, se possível, botar ela na frente, né, para falar diretamente, botar ela o mais na frente possível com o professor, para justamente facilitar o foco dela. E outra coisa que a gente sempre recomenda, tanto para os pais quanto para os professores, é conversar com ela olhando nos olhos. A criança com TDAH, ela precisa dessa interação, que a gente chama de TT a TT. Acho que vocês conhecem esse termo. Isso facilita muito a interação com o TDAH. Já o autismo é um pouco o contrário, ele não gosta muito que você olhe diretamente nos olhos dele. Ele não gosta, a doutora Sibeli já percebeu isso, eles não gostam de falar. E também ele é um pouquinho mais, como se chama, como eu poderia dizer, o autismo ele é mais variável. Tem autista que eles têm alguns outros sintomas associados, que é mais depressão, ansiedade. Tem os níveis de... Nós temos os níveis de suporte dele, dependendo do nível de suporte dele, o 1, 2 ou 3. O nível 1 é mais simples de se observar. E aí, sempre, no caso do autista, sempre, como ele é mais variável, tem que saber exatamente qual é as necessidades que ele tem. Como assim? Saber se ele não tem algum tipo de sensibilidade, ele é mais sensível à textura sensitiva da pele, ele é mais sensível ao ruído, se ele tem muito barulho para ele, ele não consegue se concentrar. Então, no caso do autismo, a gente sempre pede para, quando for colocar, ele colocar num ambiente um pouquinho mais silencioso, claro, sempre se possível. Basicamente é isso que a gente recomenda. O autismo, como eu falei, ele é muito variável, varia com o tipo de laudo que ele tem, para a gente poder tratar. Mas eu sempre recomendo, de maneira geral, como pediatra, não como neuropediatra, que define maior qual é o nível qual é as necessidades específicas do autista. Eu sempre recomendo, inicialmente, avaliar o que mais incomoda ele, principalmente a questão da visão. O paciente ele não gosta que olhe muito nos olhos deles, tá, tudo bem, conversa ele com calma, porque ele é um pouquinho, o autista, ele tem um problema justamente de interagir com o ambiente em si. Ele não entendeu, repete de novo, não tem problema, ele gosta que se repita, se você não fala, ele fala uma vez, ele não entende, você fala novamente, com calma e paciência para poder dar aquela abordagem que ele necessita, né? É basicamente isso que eu gosto de falar. Eu sei mais do TDAH. O TDAH, como eu falei, está bem mais estabelecido, é só aquelas pontos mesmo. Visão foco a foco, retirar, se possível, retirar o máximo de distratores do ambiente, tirar o máximo de distratores do ambiente para poder ele interagir melhor. Ok, André. Muito obrigado. As professoras... Agora, só uma pergunta, desculpa. Os senhores têm acesso àqueles... As senhoras têm acesso àquele agente especial de educação? Eles têm acesso aos prontuários do paciente, têm acesso a todas as necessidades específicas dele. Sibeli, a gente não te ouve, viu? Você está mutado aí, viu? Não sei se ela estava falando com as professoras ou conosco. Que lá elas tem algumas professoras na mesma sala, entendeu, André? Para facilitar. Entendi.
Como é que é a sala de vocês hoje? A gente não ouve, tá sem áudio aí. Hoje vocês têm laudo, tem crianças com laudo em TDAH nas salas, e essas salas são muito estimuladas, assim, tem muita coisa, muito cartaz, muita informação, como é que é? Na maioria das vezes, sim, Uhum. porque a gente tem aquele grande problema de funcionar duas modalidades, né? Aí eles usam as salas para isso. Tá dando o microfone aí. Cartazes, né? A educação infantil precisa também de uma ornamentação diferenciada, e geralmente tem muita coisa. É o seu. Ok. Aí, geralmente tem muita coisa, assim, nas salas. E essa possibilidade de trazer a criança para frente, é viável? A gente já faz isso aqui, Coloca ela na primeira fila ali, né? na primeira fila, até porque ela tem o cuidador, né? Sim. Eles têm um cuidador que auxilia, aí geralmente eles ficam na frente mesmo. A gente já faz isso aqui. Então já tem um atendimento especial que o André perguntou aí, né? A escola já tem acesso a isso. Tem, eles têm um dia por semana, eles vêm para a sala de AE, onde a professora faz as atividades também de acordo com o CID, né? A necessidade deles. Tem a Uma vez por professora semana, é para isso? isso. Eles têm um acompanhamento, sim. Sim. Esse AE, ele tem acesso ao prontuário do paciente? É só uma... Assim, desculpa, do aluno, perdoe. Ele tem acesso ao prontuário do aluno? Eles têm acesso ao laudo, né? Aí, dentro daquele laudo, aquele CID, eles pesquisam, assim, é dessa forma aqui. Com a ajuda da psicopedagoga, eles fazem aquele planejamento. Ok, então tem um laudo e o AE tem o acesso ao laudo com suporte da psicopedagoga, não é isso? Isso. Pronto. Outra coisa que eu tinha falado... Fala, André, desculpa. Perdão, professor. Outra coisa que eu tinha falado é a questão das provas do TDAH. Não sei se já falaram isso, mas que se possível usar textos menores, já falaram isso? Já sim. TDAH, já, né? As atividades deles são diferentes. Mesmo ele em sala com os outros, mas a atividade dele é diferenciada. Toda adaptada ao nível dele. Certo. Texto menor, tempo de prova maior também? Oi? Não entendi. Texto menor e tempo de prova maior também? É textos menores. E o tempo de prova é menor também. Maior, não? Maior não? Não, assim, de acordo com a necessidade, a gente deixa ele bem à vontade. Porque, geralmente, nos testes, a gente retira ele da sala, vai para outra sala junto com a cuidadora. Ok. Aí ele fica sozinho com a cuidadora, aí ele tem mais calma, né, para responder, porque dependendo do nível, né, tem alguns mais agitados. Sim. Qual é o percentual aí de crianças com esses laudos neurodivergentes, Sibeli? Autismo, TDAH. É uma coisa assim, 1%, 10%? 10%. 10% hoje. Caramba. Tem quantos alunos na escola? Hoje? Nós temos quase 300 alunos e temos 30 com problemas, assim, com laudos, né? TDAH, autismo. 30 é um número grande, viu? Escola de 300. É normal isso na clínica, André? Tá dando esse percentual aí de 10% mais ou menos? Não, é comum. Autismo tem mais. É 1,32 para cada... No mundo, em torno de 1 para cada 50 crianças é autista, e nos Estados Unidos é 1,32. É mais do que epilepsia. Para você entender, mais do que epilepsia, que é um dos mais conhecidos. Autismo tem bem mais do que epilepsia. Mas quando o Sibeli está falando 30, é 30 TDAH, é neurodivergência como um todo. É TDAH, autismo, tudo, né? Não é só autismo. Porque o autismo é de uma maneira mais geral. Mas é que o autismo, eu falei, é o que mais chama a atenção, porque ele é o que mais está crescendo. Aí é 1 para 32, segundo a CDC, né, americana,
e, segundo a OMS, em torno de 1 para cada 50 crianças. Ok. Pode falar, Ismael. Pode falar, Ismael. Tem um aluno com TDAH e assim, a diferença dele, da participação dele com ele todo, com o geral, dos outros alunos, é mínima. É pouquíssima atividade que é preciso adaptar, porque ele acompanha super bem. Perdoe, professora, é que eu não estou conseguindo Ele tem uma ouvir. sensibilidade Tá ao tendo... toque, ele não deixa toda pessoa tocando nele, ele não quer quase ninguém perto dele, só eu e a ajudante. E é super tranquilo com ele. Tem um aluno com TDAH e tem um com o autismo. E até agora está super tranquilo com eles. Pronto. Quais são as idades, professora? Esse aluno com autismo, ele é que nível de suporte? Ele vai fazer 5 anos. Os dois alunos, o do TDAH e do autismo. Não, é o nível de suporte do autismo. É só uma curiosidade, que a senhora falou que está tudo tranquilo com ele, só para eu saber. É bem leve. Eu não recordo, não, mas é bem leve. É um CID com admiração bem leve. Deve ser tipo... Ele que tem a sensibilidade maior, né? Ele tem uma sensibilidade enorme. Ele não gosta que ninguém pegue o lanche dele, que toque. É para pegar mesmo a merenda da escola. Ou a cuidadora que tem que pegar, que ele não aceita outra pessoa. É para dar um beijo nele, tem que pedir a autorização dele para dar o beijo, assim mesmo ele limpa, na hora que dá o beijo nele, já passa a mão limpando. Mas, assim, em aprendizagem, ele é super tranquilo, já escreve o nome dele sossegado, ele acompanha a turma, uma leiturinha, é bem tranquilo com ele. Ótimo, ótimo. Essa frequência aí de 30 crianças, a gente consegue pensar em alguma idade que concentra essas crianças, tipo 5 a 10? Como é que tem alguma faixa etária que tem uma incidência maior? Vocês percebem isso desses 30, não? Aqui mesmo, não, assim, está por igual. Tanto entre a educação infantil, fundamental 1 e 2, assim, tá tipo dividido, 10, 10, 10, sabe? Tá por igual. Só que, assim, a cada ano que a gente surge, que abre novas matrículas, realmente aumenta o número. Está aumentando demais, demais. As criancinhas já da creche, elas já vêm com laudo. Entendi. A gente precisa pensar o que a escola, o que a gente precisa mudar na escola, no sentido estrutural e também no humano, na formação de professores, para se preparar para essa demanda nova aí, né? Mais volumosa, né? Vamos ver. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria sugerir ali preencher um formulário. Pode preencher pelo celular, quem não tiver computador, dá para preencher pelo celular, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. É aquele formulário que faz tipo um raio-x geral, que a gente fez informal na aula passada, para eu ter uma ideia também de como é que era a turma. E aí, agora fica guardado. Eu vou colocar o link lá no WhatsApp de todo mundo. Qualquer pessoa, copiar. Aí eu só queria confirmar que todo mundo tem acesso. Aí eu vou dar um tempinho, assim, uns minutos, para responder. Se tiver alguma dúvida, eu estou por aqui. E também tem o tempo do lanche, né? Desliga aí. O tempo do ar. Exatamente. Agora, primeiro, alguém confirma aí que está acessando, está dando certo. Tá. Pode Tá, colocar né? lá no grupo. Já coloquei no grupo. Coloquei no WhatsApp.
vai responder, aí volta de que horas, Nivaldo? Você que manda, Sibeli. Quanto tempo você acha que dá certo aí? Agora é 9h20. 9h40. 9h40. Tá bom. Combinado. Então. Certo? Tá bom. Combinado. Eu vou encerrar essa gravação, que aí fica menorzinho aqui, até melhor. Para...